Olá, meu nome é Vanessa, eu e mais 6 colegas do curso de Biomedicina, turma da manhã da Uniopet, vamos tratar aqui nesse trabalho sobre as alterações fisiológicas e bioquímicas que alteram o risco de diabetes. A diabetes, primeiramente, ela é uma doença causada pela incapacidade de produzir insulina. Ela também tem uma alteração metabólica caracterizada pela concentração elevada de glicose no sangue. Existem dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O tipo 1 é a forma mais grave, pois ela se inicia em geral na infância e na adolescência, quando ocorre uma destruição das células produtoras de insulina. Já no diabetes tipo 2, ela se inicia na fase adulta, em geral entre 35 e 40 anos. E há um forte componente familiar, ou seja, genético. Também pode ser desencadeada por forte estresse físico, emocional, uso excessivo de medicamento à base de cortisona e ganho excessivo de peso. Também existe a diabetes gestacional, que é quando a mãe ganha muito peso durante a gravidez, que pode ocorrer risco para a criança e também para a gestante. Olá, hoje eu irei falar sobre dois pontos super importantes sobre a doença diabetes mellitus. O primeiro deles é saber se a doença tem relação com a emoção. Por exemplo, se a doença pode ser desencadeada pela tristeza, pela melancolia, pelo estresse. E assim, fisiologicamente, a emoção, ela libera hormônios denominados contrarreguladores. E o que esses hormônios fazem? Eles vão de efeito contrário ao da insulina. Basicamente, como se eles barrassem a insulina, ou seja, automaticamente isso vai alterar a sua taxa glicêmica, podendo sim desencadear a doença ou, em quem já é paciente diabético, haver uma piora no seu quadro, no caso. O outro ponto muito importante é você saber os sintomas, porque metade da população que tem a doença não sabe que tem, e é muito importante você se atentar aos sintomas, você ir ao médico, você manter uma qualidade de vida boa. E os sintomas são o seguinte: basicamente é diurese em excesso, assim, ou seja, toda hora você quer ir no banheiro, fome e sede excessiva, fraqueza, visão embaçada, micose, entre alguns outros. A diabetes tipo 1, ela se manifesta basicamente em geral em crianças e adultos jovens. E ela está diretamente relacionada com a perda de peso. Já a diabetes tipo 2, ela está caracterizada pela obesidade e se manifesta em pessoas geralmente acima de 40 anos. Vamos falar sobre a obesidade e o mau controle da glicemia. A ingestão excessiva de calorias combinada com a falta de atividade física pode levar à obesidade. Indivíduos geneticamente predispostos podem desencadear o diabetes. A obesidade abdominal leva o pâncreas a produzir uma quantidade elevada de insulina na tentativa de compensar a falta desse hormônio. Durante anos, os níveis de insulinas elevados mantêm a glicose normal no sangue. Porém, esses mesmos níveis elevados de insulina podem aumentar a quantidade de glicose no sangue, desencadeando o diabetes tipo 2. O mau controle da glicemia pode levar a comprometimento dos nervos. As primeiras manifestações vêm em forma de formigamento, dor, queimação na região das plantas dos pés, até a total falta de sensibilidade dessa região. Também pode causar problemas circulatórios, o que vai dificultar a cicatrização de feridas e o combate de infecções. É sempre importante o paciente diabético observar o surgimento de novas feridas no começo, para evitar a gangrena e a amputação do membro. O que é hipoglicemia? É a queda de açúcar no sangue. A hipoglicemia ocorre quando o nível da glicose no sangue está baixo demais. É uma reação que acontece com alguma frequência com os pacientes que têm diabetes, quando passa muito tempo sem comer ou tomam doses altas de remédios para controlar a glicemia. Mas existem pessoas que desenvolvem a hipoglicemia sem ter diagnóstico de diabetes. Quando o nível da glicose do sangue está muito baixo, costuma acontecer os seguintes sintomas: tremores, tonturas, dor de cabeça, alteração de nível de consciência e até convulsão. Para aliviar a crise, é muito bom ingerir balas, bombons, suco de frutas
ou 2 colheres de açúcar diluído no copo com água. Mas a melhor maneira de evitar um episódio assim é melhor comer de 3 em 3 horas. E não abusar também do exercício físico, consumo de água e outras bebidas como açúcar, álcool, evitando café, chá, a perda de líquido, sempre consumir 15 gramas de carboidratos. A cada hora, tentando seguir um plano de alimentação. Caso você não conseguir se alimentar conforme o planejado, substitui a refeição por líquidos próprios para tratamentos de diabetes. O diabético, ele tende a ter outras complicações que decorrem da doença diabetes. Ou seja, ele tem 2 problemas vasculares, que é a microangiopatia e a macroangiopatia. A microangiopatia é uma doença que atinge pequenos vasos sanguíneos e manifesta-se principalmente na retina e nos rins. Na retina, ela leva a uma proliferação vascular e um sangramento com consequente diminuição da acuidade visual, ou seja, ele tem uma diminuição da sua visão, uma perda visual. E também os rins, que é uma progressiva diminuição da capacidade de filtração, que é a principal função renal. E a macroangiopatia, ela manifesta-se principalmente no coração e no cérebro. Como tratar diabéticos? Todos os diabéticos, eles devem seguir uma dieta e com a diminuição importante ou mesmo a ausência de carboidratos simples, como açúcar. E com a diminuição relativa de carboidratos, composto como arroz, batata, pão e etc., a aderências às restrições alimentares facilitam o controle de níveis de glicose no sangue e permite o uso de doses menores de medicamentos. No diabético, que não mantém o controle alimentar, a incidência de complicações, além de tornar-se mais precoce, é ainda maior. O diabético tipo 1 é tratado ainda com injeções únicas ou múltiplas de insulina, tentando simular o que ocorre no indivíduo não diabético, onde o pâncreas responde a cada variação do nível de glicose circulante no sangue. O diabético tipo 2 é tratado também com drogas, que podem agir de várias maneiras. Os principais fatores de risco para o diabetes mellitus tipo 2 são o índice de massa corporal elevado, baixa atividade física, dieta pobre em grãos integrais, sementes, castanhas e até mesmo frutas, dieta rica em carnes processadas, tabagismo e bebidas açucaradas. Os fatores de risco para pré-diabéticos e diabéticos, além da obesidade, sobrepeso e a idade superior a 45 anos, são a sedentarismo, pai ou irmão com diabetes, parto de bebê com peso superior a 4 kg ou ter recebido o diagnóstico de diabetes gestacional, o histórico de doenças cardiovasculares, entre outros fatores. Se os resultados dos exames forem normais, eles devem ser repetidos a cada 3 anos e médicos podem recomendar os exames com mais frequência, dependendo dos resultados e dos índices de risco. Para prevenir o diabetes, pratique atividade física pelo menos 3 vezes por semana, em cerca de 30 minutinhos. Mantenha seu peso em dia e conheça seu IMC ideal, que é o seu índice de massa corpórea. Não fume e tenha uma dieta variada e equilibrada.